Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Expert 2021, o maior festival de investimentos do mundo, 100% digital e 100% gratuito. A Expert XP sempre trata de assuntos relacionados a investimentos, política, economia, empreendedorismo e tem na sua essência convidar os maiores especialistas do Brasil e do mundo. Neste ano, são 3 dias dedicados ao melhor conteúdo do mundo, com a participação de mais de 200 palestrantes. Eu sou o Fabiano Sintra, trabalho com fundos de investimentos na XP e hoje eu tenho a satisfação de receber na Expert o Carlos Takahashi, Chairman da BlackRock Brasil. A BlackRock é hoje a maior gestora de recursos do mundo, está presente no Brasil há mais de uma década e tem ajudado a desenhar o mercado financeiro aqui no nosso país. E o Carlos, também conhecido no mercado como Kaká, é sem dúvida um dos maiores executivos que tem participado ativamente dessa transformação da indústria e hoje vai nos ajudar a entender mais sobre esses novos instrumentos que estão se popularizando tanto no Brasil, que são os BDRs de ETFs. Kaká, seja muito bem-vindo à Expert 2021. Bom dia, Fabiano. Prazer estar aqui com você, prazer estar com todos vocês aí batendo esse papo hoje sobre esse tema tão importante que é a ampliação dos universos do investimento, né? A diversificação, tanto sobre a perspectiva doméstica quanto internacional, e que instrumentos que a gente tem para isso. Um prazer enorme estar aqui nesse mega evento que vocês já estão fazendo aí há vários anos, ajudando o investidor aí a aprender e ter coragem de cada vez mais investir melhor. Excelente. Seja bem-vindo, Kaká. Eu queria começar te perguntando sobre os BDRs de ETFs. A gente tem ouvido muito recentemente sobre esse novo instrumento. Se você pudesse explicar para a gente o que é um BDR de ETF? Bom, acho que seria legal até começar falando um pouco de ETF, né? Depois a gente vai para o BDR, né? Os ETFs são essa siglinha, né? Tanta sopa de letras, né? Mas enfim, o ETF representa o Exchange Traded Funds, né? Que, trazendo para o nosso português, são os fundos tradeados em ambiente de bolsa, né? Então nós temos já algumas opções locais, aliás, várias opções, tanto de renda variável quanto de renda fixa aqui no mercado local, e basicamente é isso. Eles têm as características de um fundo de investimento, só que com a vantagem, ou essa característica adicional, de poderem ser negociadas no ambiente de bolsa, o que confere muita liquidez, confere muita transparência, confere também um custo muito adequado, né? E os BDRs, né? A gente já conhecia os BDRs lá atrás, né? Não é também o BDR em si não é um produto novo, não é um veículo novo, né? São os Brazilian Depositary Receipts, que são títulos do exterior negociados aqui no ambiente de bolsa, né? Então, na verdade, você faz essa estrutura para permitir o acesso direto a ativos lá fora. Isso se dava durante muito tempo, isso acontecia com aquilo que nós chamamos de single stocks, né? Ou ações únicas de uma única empresa, né? Já era autorizado e era acessível somente para os investidores institucionais. E agora, no ano passado, a CVM fez uma mudança importante no final do ano passado, primeiro ampliando a possibilidade de acesso aos BDRs para as pessoas físicas, no geral, não é? Então, quebrando essa barreira aí de investidor qualificado e investidor institucional. E também permitiu trazer os ETFs, ou seja, hoje você, além das ações de empresas, ações únicas de empresas, você pode também acessar os diversos ETFs que a gente tem pelo mundo afora, né? E é isso que nós estamos trabalhando. Excelente. Frequentemente, Kaká, nós notamos o termo patrocinado ou não patrocinado junto ao BDR. O que exatamente isso quer dizer? Na verdade, de uma forma muito simplificada, Fabiano, sem entrar em detalhes, né, mas de uma forma muito simples, né, o patrocinado, via de regra, é a iniciativa de uma companhia que quer ter suas ações listadas aqui, uma companhia estrangeira, ou seja, uma companhia não necessariamente estrangeira também, tá? Uma companhia, por exemplo, que fez o seu IPO e está listada lá na bolsa lá fora. Ela, de repente, fala, puxa vida, eu queria que essa ação que está listada lá em Nova York passe a ser transacionada aqui no Brasil. Aí ela faz um BDR via de regra, uma iniciativa da empresa. Ela, claro,
recorre a um banco depositário, aí tem todos os processos que são comuns, via de regra, aos BDRs, e aí ela faz a listagem aqui na Bolsa do Brasil. E no caso do não patrocinado, via de regra, a iniciativa de um banco depositário. É um banco depositário, aqui no caso, no nosso caso, nós usamos o banco B3 como banco depositário dos BDRs, então é ele que vai lá, é o responsável, né, pelo BDR per si. Então ele vai lá, toma todas as providências, verifica os ativos, assim por diante, e faz a listagem deles. É claro que existe um trabalho a quatro mãos, né, mas de forma regulamentar, né, dentro da definição de não patrocinado e patrocinado, de uma forma simplificada, é isso que acontece. Então, é o banco depositário que é o responsável pelo BDR, no não patrocinado. E desde o ano passado, a procura pelos BDR GTFs tem crescido muito. Na sua visão, como que os BDR GTFs eles têm facilitado o acesso dos investidores brasileiros aos mercados internacionais? Esse é um ponto que talvez antes da gente falar um pouco dos BDRs, acho que é importante a gente falar desse fenômeno, né, de diversificação, isso tudo que está acontecendo no nosso mercado, né, Fabiano? O BDR é mais um veículo que conta com esse movimento, que conta com o benefício desse movimento que está acontecendo, né? Então, com certeza, os novos canais de distribuição e de comunicação com os investidores, desmistificar muita coisa em torno de investimentos, né? Acho que muita gente não diversificava e ficava naquela tradicional poupancinha, né? Até por algum medo, né? E por falta de conhecimento de muitas coisas. Então, tudo que está acontecendo aqui no Brasil, essa evolução toda, está ajudando demais, né? Claro que você também tem um ambiente macroeconômico, tudo aquilo que todos nós estamos discutindo há longo tempo, taxas de juros baixas, né? Tudo isso ajuda muito, mas eu atribuo como um grande responsável o ecossistema, a evolução do ecossistema em direção à diversificação, entender melhor os outros mercados. E aí, particularmente com relação aos BDRs de ETFs, né? Você pode, através dos ETFs, primeiro através de um índice, você pode acessar um mercado mais amplo, né? Então, em vez de você correr o risco de uma ação simples, a hora que você se expõe, por exemplo, a um setor, a uma geografia, a um tema, você tá se expondo a uma cesta de ativos que compõem o índice. Então, isso claro, dilui o seu risco, melhora muito o seu risco sob essa perspectiva. E a hora que você tem o BDR, você acessa os mercados lá fora, das mais diversas formas, sem você ter que remeter dinheiro para lá, sem você ter que fazer câmbio, sem que você tenha que fazer uma série de operações que muitas vezes são custosas e também demandam risco e insegurança, você faz tudo aqui localmente. Você vai lá na sua corretora e fala, olha, quero comprar, quero me expor alguma coisa em Estados Unidos, quero me expor alguma coisa em China, quero me expor em tecnologia, aí vai lá e o teu corretor vai poder acessar, não é? O mercado de bolsa e aí sim fazer a transação para você utilizando os BDRs de ETFs. Então tem essa ajuda que o investidor está recebendo e tem também, claro, a condição local de você fazer isso. Essa facilidade operacional é, sem dúvida, um grande benefício para o investidor brasileiro. O BDR de ETF, na verdade, ele funciona como uma ponte. Então, para poder acessar esses ETFs lá fora, daqui do Brasil, na Bolsa Brasileira, sem precisar abrir conta no exterior, com toda essa facilidade operacional que você comentou. O que a BlackRock já trouxe, então, de BDR de ETFs para o Brasil, o que já está disponível hoje ao alcance dos brasileiros e o que vem de novidade por aí? Olha, nós já trouxemos, né, nessa primeira etapa, nós estamos trazendo nós estamos montando os BDRs dos ETFs listados no mercado americano. Né? Então, são os ETFs que estão listados lá nas bolsas, tanto de Nova York, quanto de Chicago, quanto na Nasdaq. Então, é esse pacote que nós estamos trazendo nesse primeiro momento. Isso representa atualmente 65 BDRs de ETFs, não é? E desses 65 BDRs de ETFs, 45 já estão disponíveis para o varejo. Então, cobrindo vários temas, como eu falei, cobrindo várias geografias, a gente pode falar um pouco sobre isso também.
E um ponto bastante importante, né, que esse é só o começo. A gente pretende trazer muito mais, tá? Então nós estamos aí preparando toda a infraestrutura e assim por diante, junto com o Banco B3, junto com a B3, para trazer os ETFs listados em Europa, são os ETFs UCITS, né? Isso não significa, é importante ficar claro para o investidor, isso não significa que ele não tenha opções de Europa, ele já tem opções de Europa hoje através dos ETFs listados nos Estados Unidos, tá? Nas bolsas americanas. Nós estamos falando aqui de bolsas, né? Então nós vamos trazer agora aquilo que está listado em Europa, UCITS, repetindo, e vamos trazer também os ETFs de renda fixa, né? Que também nós ainda não trouxemos nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, nós estamos mais focados na renda variável e naquilo que está relacionado à renda variável. Você poderia contar para a gente um pouco dessas opções que estão disponíveis no cardápio? Quais são os temas hoje em destaque? E precisa de muito dinheiro, Kaká, para poder investir em BDR de ETF? Não. Bom, vamos começar daí, que acho que essa é a parte mais importante para quem não está nos ouvindo, né? Com quanto eu posso investir, que é outra coisa que, digamos assim, via de regra, né? Você vê muitas pessoas falando, pô, mas para eu fazer esse tipo de investimento, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ter muita coisa para investir. Nada disso. Em muitos casos, claro, tem uma variação, né, de ETF para ETF, mas via de regra, com 50, 100 reais, você consegue investir, tá? Em qualquer um deles, né? Então, o valor que você precisa colocar lá é muito baixo, né? Então, é super tranquilo dentro dessa visão. E aí, falando um pouco sobre os temas aí que nós trouxemos, um ponto bastante interessante, Fabiano, acho que é já comentar com o pessoal o nível de interesse que isso despertou, né? Então, para você ter uma ideia, hoje nós já temos ali algo em torno de 3 bilhões, né, de recursos aí administrados através dos BDRs de ETF. A gente tem mais de 5 bilhões de volume de trading, né? Então, é um valor bastante expressivo que a gente já tem. E um ponto interessante é que uma boa parcela desses recursos, né, a opção que o investidor fez foram pelos ETFs ESG, né? É um ponto bastante interessante. A XP é uma casa que está bastante focada no ESG, na sustentabilidade, né? E esse é um indicativo super bacana de quanto já tem de interesse de investidores por esse tema. E, claro, os temas geográficos de uma forma geral, né? Então, o pessoal fica bastante antenado com essa coisa de Estados Unidos, né? A gente tem, bem claro, uma bolsa de valores nos Estados Unidos que tem uma quantidade de empresas muito superior à nossa, de setores muito superior à nossa. Então, nós também temos visto uma procura legal por temas mais amplos geográficos, né? Então, Estados Unidos é um exemplo, China também é um exemplo. Aí nós estamos falando de índices mais amplos, de cobertura mais ampla de mercado, né? Então, China também, mas tem outros ali que também têm despertado atenção, né? Então, tem tecnologia, por exemplo, é um tema que nós não temos uma cobertura legal aqui na nossa bolsa, então e é um tema que está em voga, né? Então também tem uma procura bastante interessante. A gente tem healthcare, saúde, né? Que também a gente tem um nível de cobertura bastante baixo e com certeza toda essa discussão aí de pandemia, tudo mais, chamou muita atenção para esse setor. Então também tem procura. E aí, claro, né, tem teses de crescimento, né? Então de repente você Estados Unidos crescer um pouquinho mais, de repente é vez da Europa, então tem gente que tem essa visão, de repente a Europa agora, né, esse processo de vacinação, de retorno à normalidade e assim por diante, então de repente a Europa pode ser uma opção legal, então tem gente que olha também, então tem uma diversidade bastante grande, mas assim, o que chamou muito a atenção nesse primeiro momento foi, de fato, a procura pelo ESG, né, pelos fundos aí, pelos ETFs sustentáveis, digamos assim, né? Esse é um grande passo da indústria brasileira. O mundo se abre para o investidor brasileiro. Só nessa primeira rodada já são mais de 40 BDR de ETFs que a Black está trazendo para o Brasil. Várias geografias, vários temas e mega tendências que estão revolucionando diversas economias mundiais. Como que o investidor brasileiro pode investir?
como que ele pode aportar dinheiro? Ele vai encontrar esses BDRs listados na Bolsa Brasileira, no home broker? Se você puder explicar um pouco como que a gente pode aprender um pouco mais, pode checar essa lista e escolher as teses de preferência? Olha, tem vários caminhos, né? Mas de forma também bem objetiva, Fabiano. Da mesma forma como você faz com uma ação. Da mesma forma como você faz com uma ação, então, é o mesmo procedimento, é como você investir numa ação listada aqui, não tem diferença nenhuma, tá? E você vai encontrar, assim, para falar de uma forma mais ampla, a listagem, não é? De todos os BDRs de ETFs que estão listados na B3, está lá no próprio site da B3 para te dar uma visão mais ampla, não é? É claro que na hora que você for em muitas corretoras, você vai encontrar também todas as informações disponíveis, mas falando de uma forma ampla de mercado, você entrando no site da B3, você vai encontrar todas as informações. Aí tem aquela história, claro, do ticker, qual é o ticker, né? Você vai encontrar todas as informações ETF por ETF para poder fazer o seu investimento. Então, é muito tranquilo. É exatamente como se você fosse investir numa ação local. Não tem diferença nenhuma em termos de procedimento que você tem que tomar, tá? E aí, inclusive, né, como é que são as unidades, né, como é que é representado o valor, como é que é representado o ticket, todas essas informações você vai encontrar, tá? E, claro, tem o nosso site, né? Não posso esquecer de comentar, obviamente, que também lá no nosso site, no site da BlackRock, você vai encontrar muitas informações a respeito disso também. E essa gama, esse espectro crescente na quantidade de possibilidades, tem gerado algum tipo de impacto no comportamento dos investidores? Eu imagino que também precise de uma maior educação financeira para poder entender esse cardápio completo, escolher realmente aquelas teses com embasamento. Como você tem visto essa relação do comportamento do investidor brasileiro com o aumento das possibilidades desse cardápio de investimentos internacionais? Sem dúvida nenhuma, assim, o investidor está interessado, o investidor está buscando informação e a gente precisa estar sempre trabalhando com informação de qualidade, não é? E alguma coisa que estamos aqui na Expert exatamente sob essa perspectiva e tantas outras iniciativas que a XP, por exemplo, tem, exatamente no sentido de informar adequadamente e de educar adequadamente o investidor, não é? Então, eu acho que mesmo porque isso é só o início, né? Nós estamos falando, por exemplo, de você comprar diretamente um BDR de ETF, né, com um índice claro, um índice que retrata de uma forma muito objetiva aquilo que ele tem que retratar, ou seja, quer seja questão geográfica, quer seja questão temática, quer seja temas como ouro, como prata também, que você pode encontrar, temas como imobiliário, que você encontra nos BDRs, imobiliário Estados Unidos, imobiliário global, né? Então, você tem algumas coisas que, de alguma maneira, são relativamente claras. Isso não significa que ele não precisa entender além disso. Precisa sim, ele precisa buscar mais informações, mesmo porque, num segundo momento, o investidor pode compor uma carteira de BDRs de ETFs, ele pode usar os BDRs de ETF de outra maneira para otimizar o seu portfólio, para melhorar mais ainda o seu portfólio. Então, assim, o relacionamento com o educador, o relacionamento com o consultor, o relacionamento com alguém que vai poder te ajudar, também é fundamental, né? Porque com isso você consegue melhorar ainda mais a sua exposição internacional, que é algo super importante para o portfólio de cada um. Então, esse é um passo super importante, assim, só para comentar, né? A gente falou um pouco de ESG, Fabiano. Nós fizemos uma iniciativa super bacana e teve uma tremenda procura de um curso sobre investimentos ESG em parceria com XP e com B3, né? E esse curso teve uma procura assim absurda. Então, é super legal que também o investidor está muito interessado em aprender, não é? Ele tem que aprender e, felizmente, ele está interessado em aprender. E é isso que vai fazer com que ele cada vez mais invista melhor, com mais segurança, com mais propriedade, sabendo o que efetivamente está fazendo e não só indo atrás de uma ou outra informação dispersa, mas com informações boas mesmo. É por isso que os BDR de ETFs têm sido esse sucesso.
aqui no Brasil, então, né, Kaká? Porque é a junção do melhor dos mundos. É um instrumento brasileiro, então listado aqui na Bolsa local, segue a regulamentação brasileira, as regras tributárias aqui do Brasil, recolhimento de imposto aqui no Brasil também, não tem essa mistura com os ativos lá fora, né? E sem precisar abrir a conta no exterior. E, ao mesmo tempo, te promove exposição a temas de investimentos globais, diferentes geografias. Então, é conveniência, facilidade operacional e sofisticação também, por que não? Né? Com essa acessibilidade, a partir de R$50, R$100, já poder investir nessas grandes teses globais, realmente é uma ótima notícia para o investidor brasileiro. Com relação à tributação, Kaká, ela é similar também à renda variável? O BDR ele é tributado como uma ação? Da mesma forma, a tributação é idêntica também, é 15%, não é? Que nem como ocorre na renda variável, né? E aí você tem aquela a única coisa que você tem é o day trade, né? Que aí vai para 20, né? Sobre os ganhos de capital, né? Sempre sobre os ganhos de capital. Então é essa a base tributária dos BDRs de ETF, exatamente como a renda variável. Essa é outra vantagem, né? Porque você sempre fica, ao você pensar em fazer um investimento no exterior, também você tem a questão tributária, né? Para você verificar como é que você tem que fazer remessa para lá, retorno para cá, o rendimento que você auferiu lá, como é que você vai tributar, de que forma você vai declarar, né? Então, tudo isso, seguramente, no final do dia, você vai ter que recorrer a um escritório, você vai ter que recorrer ao teu primo advogado, vai ter que fazer alguma coisa dessa natureza aí para poder declarar adequadamente esse investimento. Então, também é um outro facilitador, né? Porque muitas vezes a gente não pensa em todas essas variáveis, né, que envolvem a diferença de você fazer de uma forma mais simples, acessível aqui e escolher um outro caminho lá fora, né? Então, claro, tem gente que prefere, tem gente que gosta e assim por diante, perfeito, mas cada um tem que saber exatamente aquilo que está a fim de encarar ao fazer o investimento, né? Também sobre essas perspectivas todas que a gente comentou. E na medida que o BDR ele replica, ele simula até um investimento direto lá fora, uma pergunta frequente é a exposição cambial. Então, por exemplo, se um investidor brasileiro coloca dinheiro no BDR de ETF de Bolsa Americana, ele tem a variação da Bolsa Americana para cima ou para baixo, ele tem também a variação do dólar combinada, a variação da moeda está embutida no BDR? Sim. Ele está fazendo a transação exatamente como se estivesse investindo no ativo lá fora, tá? Ele está, sem ter que fazer digamos assim, sem ter que comprar dólar, ele está fazendo isso. Então, o que ele não faz é o câmbio, né? Mas ele está tendo a exposição lá ao ativo, né? Ao ativo que diz respeito ao índice, né? Então, se ele comprou lá um BDR de ETF que é um índice amplo de Bolsa Americana, por exemplo, né? Então, ele está se expondo que seja S&P 500 ou MSCI amplo, então está se expondo a essa cesta de ativos e está se expondo a essa cesta de ativos em dólares, né? Então, é importante frisar isso, sem ter que comprar dólar, né? Porque ele vai direto lá, então ele não faz o câmbio, não tem que ir lá, vai numa casa de câmbio, compra dólar, tal, ou faz a conversão através das suas contas para chegar lá. Não. Então, comprou o BDR de ETF, já está tendo essa exposição. Muito bom, Kaká. Acho que gera um olhar muito promissor para o futuro dos BDRs de ETFs aqui no Brasil. No olhar da BlackRock, como vocês veem os próximos passos? Para onde vai esse mercado? O que a BlackRock tem planejado para continuar desenvolvendo e melhorando o acesso, democratizando o acesso dos investidores brasileiros aos mercados internacionais? Romero, acho que esse é o grande, esse é o grande lance, essa é a grande sacada aí que nós todos aí que estamos trabalhando no mundo dos investimentos temos que ter, né? Que é exatamente essa sacada de que cada vez mais nós precisamos estar dando acesso, cada vez mais nós precisamos estar democratizando os investimentos, permitindo, né, que os investidores consigam alcançar o bem-estar financeiro deles e assim por diante.
Então, essa é a missão da BlackRock, essa é a missão nossa aqui no Brasil, de ajudar o investidor a chegar lá. E com isso, a gente imagina que alguns instrumentos, né, que já são consagrados lá fora, né? A hora que a gente olha, por exemplo, e aí, claro, o BDR é uma forma mais fácil, uma forma mais tranquila de trazer um investimento internacional para ser acessado aqui direto localmente, mas se a gente olha o mundo dos ETFs, né, o mundo dos ETFs é enorme lá fora. A gente tem uma infinidade de ETF que cobre diversos mercados, índices, tudo aquilo que pode se transformar no índice pode se transformar num ETF. Não é? Então, com isso, você permite uma experiência muito boa para o investidor, você dá liquidez, não é? Você dá eficiência, você dá custo baixo, né? Você dá os requisitos necessários para você tornar o investimento alguma coisa amigável. E é o que você falou, a hora que a gente traz o BDR de ETFs aqui para o Brasil, traz essas opções para cá, você está trazendo sofisticação de uma forma muito simples, de forma desmistificada, de forma tranquila, que o investidor possa realizar essa diversificação tão importante, né? E aí só um ponto que eu acho que é importante ressaltar, você ir para os mercados internacionais permite uma diversificação não só sob a perspectiva de você obter melhores retornos, mas também de você proteger o seu portfólio, né? Então, você pega aí, é natural, todo país vive crises, todo país tem ciclos de eleição, nós temos ciclos de eleições aí pela frente, e é sempre bom estar pensando não só em oportunidade, mas também estar pensando em proteger o portfólio em eventuais volatilidades que a gente possa ter pela frente. E nada melhor do que investir de forma diversificada em mercados não correlacionados com o mercado doméstico. E aí, os mercados globais te oferecem isso. O Brasil merece, né, Kaká? O brasileiro merece ter todas essas possibilidades. Com certeza. Acho que a gente tem essa grande responsabilidade, né? E você dá essa possibilidade para o investidor, dá essa possibilidade para o brasileiro de você investir melhor, de acessar outros mercados e assim por diante, também dar cidadania, dar dignidade, né? Dar educação, né? Tem um monte de coisas que vem junto com essa perspectiva, sem dúvida nenhuma. Kaká, muito obrigado pela sua contribuição para a Expert 2021, por ter elucidado o tema, que ele é recente, mas é tão procurado, tão popular já, a gente entendeu o porquê. Eu queria agradecer mais uma vez a participação da BlackRock na Expert desse ano. Eu que agradeço, eu que agradeço, Fabiano, prazer estar com vocês, né? A Expert faz um papel incrível, né? Exatamente nessa perspectiva que eu comentei, e eu acho super importante os investidores colocarem no calendário a Expert todo ano para estar lá aprendendo, para estar lá ouvindo coisas novas, né? Que é isso que faz com que a gente invista cada vez melhor, tenha mais segurança, encontre boas opções e, com isso, consiga construir o futuro, né? É por aí. Um abraço aí, obrigado a todos aí, brigadão. Valeu, Fabiana. Obrigado a todos que conectaram. Sigam a programação da Expert 2021. São mais de 200 palestrantes com o melhor conteúdo do mundo todo. 100% digital e 100% gratuito.